em Lucas 21, 34 ao 36, olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Grandioso e eterno Pai, graça te damos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede neste momento de abrir, Senhor, a tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que não somos dignos de estarmos aqui, mas se aqui estamos, é porque tua graça e tua misericórdia, teu perdão tem nos alcançado dia após dia. Te pedimos, Senhor, humildemente nesse momento, na presença do teu bom e santo Espírito no nosso meio. Que tudo aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Permaneça conosco hoje e sempre, que eu lhe peço e já lhe agradeço, Deus, senão seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Leandro fica com as perguntas. Eu já falei aqui para o nosso amigo, o Paulo Henrique, né? Se surgir, né, alguma dúvida aqui por fora, vou dirigir as perguntas para ele. Ele já falou, não, você pode perguntar. Se eu não souber responder, então vai ficar sem resposta. A gente deixa para uma outra oportunidade. Então é isso. Nosso amigo Leandro aí pode fazer as perguntas, segundo o nosso estudo de hoje. Lembrando que a gente estamos numa série com o título Acontecimentos Vindouros e Sinais dos Tempos. E o tema de hoje é a maneira da segunda vinda de Cristo. Leandro, agora. Vamos lá, então, para a primeira pergunta, que nos diz o seguinte: virá Cristo outra vez? E aí, nele voltará a segunda vez? O que é que o próprio Cristo ele falou, né, sobre a sua volta, nele mesmo? Em João capítulo 14, o verso 3, ele diz, né, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então ele mesmo disse que vai voltar. Amém. E é interessante que o mesmo Jesus Cristo que falou essas palavras foi o mesmo que falou dos sinais que aconteceriam e aconteceu antes da sua vinda. E a gente mencionou aqui os sinais na sociedade, no mundo natural, as guerras aí, enfim. Tudo que ele mencionou, que ele falou que ia acontecer antes da sua vinda, aconteceu. Tem acontecido. Então, isso demonstra que a volta dele vai ser uma realidade em breve. Já foi enfático aqui a resposta, né? Com o verso bíblico. Eu sei que o verso fala outras coisitas mais, mas a gente frisou essa parte aí, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ele vai voltar. Eu já mencionei aqui a semana passada que a gente poderia citar aqui 50, 80, 100 profecias que foram cumpridas porque a promessa da sua vinda não iria se cumprir, né? Não iria se concretizar. E daí, vamos para a próxima pergunta. Segunda pergunta: como Paulo fala da vinda de Cristo? O apóstolo Paulo, né, escrevendo sobre a inspiração do Espírito de Deus, ele diz assim: aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele fala que Jesus vai aparecer na segunda vez, virá segunda vez, sem pecado. Eu acho interessante quando o verso diz sem pecado. Então, alguma vez Jesus pecou? Alguém poderia dizer assim, então quer dizer que a primeira vez que ele veio com pecado, e agora está dizendo que ele vai vir sem pecado, Xê. Como é que seria isso, né? A primeira vinda dele, ele veio com o objetivo de assumir o pecado de toda a humanidade. Então a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele até diz assim, né? Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então significa que Jesus, ele assumiu o pecado da humanidade, para que a humanidade, se aceitar, claro, a sua justiça, seja assim, feitos na justiça de Deus, cada pessoa.
Mas só quando ele voltar a segunda vez, ele não vem para pegar pecado de ninguém. Porque ele já fez essa obra, ou melhor, está a fazer essa obra de intercessão no santuário celestial. Então, quando ele encerra lá, é como chamamos, né, o fechamento da porta da graça. Não tem mais chance de reverter o quadro de perdidos, né, tanto aqueles que estão, vamos colocar assim, dentro da igreja, como o pessoal usa muito essa expressão, e aqueles que estão fora. A chance é hoje, né? Essa mudança de você ser liberto do pecado, porque Jesus tanto fez a sua obra, o seu grande sacrifício na cruz, mas não parou aí. Ele subiu ao santuário celestial, ele continua essa obra, estamos numa fase de julgamento. Então ele quer tirar, né, purificar de todo o pecado cada pessoa, individualmente, que se chegue a ele, né, vá a ele em contrição, em oração, né, para que sejam libertos dos seus pecados. Mas quando ele aparece a segunda vez, não é para fazer essa obra de tirar pecados, não, porque isso já aconteceu. Por isso que Paulo diz isso, né? Vai aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Pois é, eu vi que semana passada Paulo Henrique mencionou a respeito disso, e eu já ia perguntar, mas aí ele já se antecipou aqui, respondendo essa pergunta, né? Caso ficou mais esclarecido, né? Porque mesmo que aparecerá a segunda vez sem pecado, a primeira vez ele apareceu com pecado, daí Paulo Henrique já explicou, porque a própria Bíblia já fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, contudo não pecou. Então, a própria Bíblia fala que mesmo a sua primeira vinda a essa terra aqui, ele não pecou, porque nesse caso, o seu sacrifício não iria ser digno para remir o pecado da humanidade. Teria que realmente viver uma vida de plena obediência, sem pecado, para que realmente o sacrifício ali pudesse ser feito, né? Sem falar, né, Cris, do tema do grande conflito. Porque a acusação que Satanás sempre fez, né, que a lei de Deus não é uma lei de liberdade, não é uma lei boa, não pode ser guardada. Então, Cristo pecando, transgredindo a lei, então, daria argumento ao inimigo, né? Tem um grande conflito. Esse verso, ele está lá em Hebreus, né, capítulo 9, 28. Hebreus fala muito da questão do santuário, do trabalho do sacerdócio e tal. Quem entende, né, como era o trabalho do sacerdote, do santuário terrestre aqui, vai entender o seu papel, né, o que ele está fazendo lá no céu, o papel do santuário celestial. Né? Ok, vamos prosseguir. A primeira vez que ele veio com um advogado, né? E a segunda virá com um juiz para dar a sentença final, não é isso? Exatamente. Terceira pergunta. Os primeiros discípulos pensavam ser a morte, a segunda vinda de Cristo? Os primeiros discípulos pensavam ser a morte, a segunda vinda de Cristo. Né? Qual era a crença dos discípulos? Né? Por mais que Cristo tivesse mencionado isso, até porque o Novo Testamento ainda não tinha sido produzido, né? Paulo fala muitas vezes a respeito da volta de Cristo, da sua maneira, né? Que haverá a primeira e segunda ressurreição e tal. Qual era a crença dos discípulos? Né? Como é que a gente poderia responder essa pergunta? Aqui em João, no capítulo 21, verso 21 até o verso 23, diz assim: Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este, se referindo a João? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a mim, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então veja só, não foi Jesus quem falou. Jesus aí não deu margem para que as pessoas acreditassem que por ocasião da morte ia acontecer a sua segunda vinda. Mas é aquela coisa, né? Você fala algo e as pessoas às vezes dão uma interpretação. E o próprio discípulo, quando ele chega a registrar esse fato aí, ele até diz, né? Então se tornou corrente entre os irmãos o de que aquele discípulo não morreria.
Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas a compreensão. Então, muitos, eu acredito que nesse tempo, ou bem para frente desse tempo aí, começaram com a crença de achar que por ocasião, então, da morte, aconteceria a vinda de Cristo. E eu digo para você que parece que existe isso também no nosso meio, porque você já ouviu aquela frase assim, quando Jesus, ou melhor, quando a pessoa morre, para aquela pessoa Jesus voltou. Que eu até digo assim, peraí, isso aí é uma frase que meio que espiritualista. Assim, Jesus voltou. Não, a gente quer dizer que para ela acabou a chance de a oportunidade de se salvar ou se perder, né? Então é melhor você falasse dessa forma, do que dizer que para ele Jesus voltou, né? Ser mais claro, né? Ser mais claro para que as pessoas não fiquem a pensar, né? Mas Jesus é pensado de uma forma que não seja correta, né? Não de acordo com a palavra. Mas o texto aí disse que Jesus não disse isso, né? E nem tampouco falou essas palavras que as pessoas aí deduzem, dizer, não, olha, a pessoa morreu, então para aquela pessoa Jesus voltou. Até porque a volta de Jesus vai ser um acontecimento que vai levar todo mundo a um despertamento de lamentação por parte dos perdidos e por parte dos que aguardam a vinda de Cristo de alegria. Inclusive, né? Então não seria para Jesus voltou para quê? Ele morreu, Jesus voltou para... Não bate, né, com o relato bíblico. Quarta pergunta. Por ocasião da ascensão de Cristo, como disseram os anjos que ele voltaria? Cristo disse que voltaria. A gente tem os discípulos falando, né? Paulo, apóstolo Paulo, né? Até os anjos, né, mencionaram a respeito da volta de Cristo, né? Por ocasião da ascensão de Cristo. Como disseram os anjos que ele voltaria. Por isso, igreja, que as pessoas devem acreditar na volta de Jesus. Porque imagina aí, apóstolos, aí sem falar do Antigo Testamento, profetas, Enoque, né, que foi anunciar a vinda de Cristo, antes do dilúvio, né, já falou da vinda de Cristo. Peraí, agora, e com respeito aos anjos, será que eles falaram alguma coisa? Porque se os anjos também mencionaram, né, fizeram menção sobre a volta de Jesus, se você não acreditar, por falta de evidência, de confirmação, né, de registro ali das escrituras, não é. Aí aqui diz assim, Atos capítulo 1, verso 9 até o 11, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então Jesus ali no Monte das Oliveiras, né, falou as palavras e ele começou a ser elevado às alturas. As pessoas ficaram olhando para ele, né, subindo. Diz que ele foi elevado às alturas, o verso diz isso, à vista deles, em uma nuvem. Ou melhor, em uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, dos discípulos, e lhes perguntaram: varões galileus, ou homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, que subiu ao céu, virá do modo como viste subir. Olha, 2 anjos aí. Por que vocês estão olhando, né, para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, é ele mesmo, viu, que vocês estão vendo, virá do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir. Ou seja, vai ser Jesus. Não vai ser aí algo assim, olha, houve, sei lá, apareceu uma forma gloriosa aí no céu. Eu acho que foi Jesus. Levou alguns, foram arrebatados. Ou então não apareceu ele, não sei, foi um evento aí que as pessoas sentiram algo espiritual e eu acredito que foi a volta de Jesus. Não. Jesus, ele virá, os anjos falaram, da mesma forma que os discípulos viram ele subir. Forma corpórea, né? Jesus. E aí tem outro detalhezinho, né? Porque ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Aqui nessa minha tradução, uma nuvem o recebeu. O detalhe da nuvem, né? Ele virá, né, nas nuvens dos céus, né? Então ele só desse Muito mesmo bom. modo como você viu subir, né?
ser levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, agora ele vai vir sobre as nuvens do céu, né? Esse detalhe aqui é interessante. E é ele, né? E é ele, né? É ele, né? Quinta pergunta. Como Cristo mesmo disse que haveria de voltar? Como Cristo, né? Mesmo disse que haveria de voltar. Em Mateus, no capítulo 16, verso 27, ele diz: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Ora, com os seus anjos. Eu até faço uma ligação com a pergunta anterior. Com os seus anjos. Então, os anjos sabiam disso, com certeza, Uhum. e confirmaram isso. Né? 2 anjos ali. O outro verso está lá em Mateus capítulo 24, verso 30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Com poder e muita glória. Vai ser algo que não pode ser escondido, não pode ser secreto. Jesus, ele deu detalhes, né? Como será um evento glorioso, fora do comum. Tem os desenhos, né? Para retratar aí a vinda de Jesus, são muito bonitos, né? Esses desenhos. Mas eu acredito que não chega ainda a retratar essa beleza, a glória toda que será a vinda do Filho do Homem, ele aparecer, né, nas nuvens do céu, imagina, com todos os anjos, na glória do seu Pai, com poder e muita glória. A glória dele vai ser tão grande que muitos vão pedir para os montes cair sobre eles, né? Não vão aguentar, né? Não vão aguentar ver. Preparados para essa glória, que até a Bíblia dá em detalhes, né? A glória de Deus, ela é como um fogo, a aparência de um fogo consumidor. Então, aqueles que não estiverem com o caráter à prova de fogo, vão ser queimados, né? Sexta pergunta. Já leu o restante dos versículos? Lucas 9, 26, Mateus Falta 24. ainda, né? Isso. Falta ainda. Diz assim, o verso de Lucas 9, 26, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então será uma vinda gloriosa, né? Com poder, na glória do seu Pai, com os seus anjos, ele não vai vir só. Vai vir sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e virá na glória do seu Pai e na dos santos anjos, né? Mostrando que não vai ser de forma secreta, né? Mas de forma visível e gloriosa, né? Temos, se a gente for mencionar aqui, né? Como será a aparição da vinda de Cristo, né? E prove de que realmente ele vai aparecer de forma gloriosa e majestosa, onde todo olho verá. A gente poderia citar aqui muitos e outros textos, né? Ao ressoar da trombeta de Deus, o alarido, né? Ouvir a voz do arcanjo. Então, assim, vai ver a ressurreição de mortos. Então, vai ser um evento que todos ficarão chocados, né? Com as cenas que virão. Sexta pergunta. Quantos o verão quando ele vier? Quantas pessoas vai ver? Alguns, os preparados, os perdidos, uma classe especial. Aqui diz assim, ó, Apocalipse capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Olha, vai ser um momento assim, tão fora do comum, né? Todo olho verá, ou seja, todas as pessoas irão vê-lo, até aqueles que o transpassaram, até aqueles que foram responsáveis aí pelo julgamento injusto de Cristo. Eles irão ressuscitar para vê-lo. E aqueles, claro, que transpassaram, aí dá um detalhe, porque Jesus, ele falou para, acho que vocês vão lembrar aqui, no momento do julgamento ali para Caifás, Isso. você vai ver o Filho do Homem vindo assentado à direita do poder, né? Uhum.
E ele ali no momento ele rasga as suas vestes, que ele falou uma blasfêmia e tal, né? Para querer levar a multidão ali a ver que Jesus era um impostor, né? Enfim, toda essa conversa de um julgamento injusto. Mas Jesus falou para aquele líder, e ele vai estar nesse grupo aí, né? De pessoas Eles, no que caso, vai eles vão ressuscitar para ver, de fato, ele a voltar, volta né? de Jesus. Né? Porque daí, Jesus estava sendo posto, né, como o rei dos judeus. E ele era o rei dos judeus, né? Não, ele não é nosso rei. A gente não quer ele como o nosso rei, né? Então daí, esse foi um dos motivos pela qual, né, realmente estavam ali prendendo a Cristo. E ele disse: ó, eu vou vir como rei, rei do rei e senhor dos senhores, dos reis e senhor dos senhores, né? Então, eles vão se lamentar, né? Jesus prometeu, né? Disse, ó, você vai ver o Filho do Homem vindo na nuvem do céu, na glória de seu Pai. E daí, Apocalipse 1:7, né? João aqui dizendo, até quantos os ultrapassaram. Vamos ver, que deixa eu voltar. E interessante que essa profecia, não sei se eu vou encontrar aqui, me veio esse comentário agora na mente. Deixa eu ver aqui bem rapidinho. Tanto em Mateus, como Daniel. Zacarias, capítulo 12, verso 10, já falar dessa profecia. Ó. No Antigo Testamento, aqueles que transpassaram, ele vai vê-lo. Aí João também menciona isso. Porque ele faz essa menção, né, daqueles que transpassaram Jesus no Evangelho. Evangelho ali de João, né, segundo João. Em Apocalipse, ele fala novamente isso, o apóstolo. Né, seguindo a profecia do Antigo Testamento, olha. Irão vê-lo, vão ver Jesus, aquele que o transpassaram. Aí eu fico pensando assim, Gleice e Leandro e os amigos que estão nos vendo e nos ouvindo. Se vai ressuscitar esse grupo de pessoas para ver Jesus voltar, inimigos dele, foram inimigos ferrenhos. Agora imagina aqueles que não participaram de nenhum julgamento injusto de Cristo neste mundo. Você acha que ia ficar de fora? Claro que irão ver também, como você chegou a fazer menção. Vai ser todos, né? Vai haver um momento de ressurreição, que até vai ser um dos estudos, né, que iremos passar aqui nessa série. Então todo esse mundo não vai ser algo... para que tanto assim, se falar da volta de Jesus e fosse um acontecimento que poucos iriam ver? Sem sentido, né? As pessoas, os profetas falaram, os discípulos, o próprio Jesus, e só algumas pessoas presenciou. Né? Sétima pergunta. Que admirável demonstração acompanhará a vinda do Senhor? Que admirável, né? Demonstração acompanhará a vinda do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, os mortos. Vai haver ressurreição, cara. Imagina uma ressurreição. Quantos justos estão no pó da terra? Desde Adão até um pouco antes da vinda de Cristo. Quantos justos no pó da terra? Imagina aí, um exército, né? Usando esse linguajar, um exército de salvos, de santos que estão dormindo no pó da terra, agora ressuscita. Então, é um acontecimento assim, que nunca este mundo presenciou tal acontecimento. Né? Algo que o próprio Senhor disse isso, né? Porquanto o Senhor mesmo, né, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Penúltima pergunta. Qual foi a advertência de Cristo quanto às falsas ideias sobre sua vinda? Qual foi a advertência, né? Eu não sei se eu poderia mencionar aqui algo que eu já tenho falado. A pergunta é, qual foi a advertência de Cristo quanto às falsas ideias
sobre a sua vinda. Bom, isso pode ter acontecido, possa ter sido um sinal vindo dos céus, não sei, né? Ontem, ou foi hoje, eu digo ontem ou hoje porque eu vi um status hoje, né? Quando uma mulher como se estivesse a um programa de televisão, em uma entrevista, e ali ela chorando muito, e ela viu ou ouviu relatos ali de várias pessoas no mundo todo, onde Cristo apareceria para elas, né? Iam visitar em suas casas, dizendo, olha, eu sou o Cristo, e eu vim aqui só para dizer a você que eu estou prestes a voltar a essa terra. Eu vou voltar logo. Eu estou passando aqui só para dizer que espera só mais um pouquinho que eu vou voltar a essa terra. E várias pessoas, de forma até simultânea, apareceu, né, ouviu um ser aparecer a essas pessoas dizendo ser o Cristo, dizendo que Cristo ia voltar a essa terra. Ok, eu não quero aqui julgar, dizer que não era Cristo, ou que era, não, os ministros ali do próprio Satanás, a aparecer essas pessoas para poder dar alguma palavra que venha distorcer o que a real vinda de Cristo ou qualquer outras verdades bíblicas, né? Mas a gente já leu aqui, né? Quando alguém vos disser, ele aqui, né? Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque vai haver essas aparições, né? Da vinda de Cristo, né? E é bom a gente mencionar e falar a respeito disso, né? O que é que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, aqui no capítulo 24, verso 23 até o 26, diz assim: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Ó, Jesus voltou, mas ele está ali. Ou está em determinado país, lugar, está fazendo milagres, curas. Não acredite. Por quê? Né? É interessante aqui porque fala de prodígios, né? Grandes sinais. E é grandes, né? É. Não é um sinal pequeno. Ah, isso aí será que é um milagre? E Não, aqui- as pessoas vão ficar, né? E aqui está falando que serão feitos esses grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Não é para levar para a verdade, né? Pois é. Ontem, né, não é porque tem milagre ali, não, a verdade está ali, né? Deus está presente. Ora, a gente já estudou aqui, né? O próprio Satanás e seus ministros podem realizar milagres para enganar. Ontem, na lição da escola sabatina, a gente estava falando sobre a questão da rebeldia do povo de Israel, né? E daí eu mencionei, ó, se a gente comparar o povo de Israel com o povo hoje, né? Quem é mais rebelde, né? O povo de Israel no passado, por mais que eles vissem, né, tiveram visto vários milagres, né, como a abertura do Mar Vermelho e tanto tirar a água da rocha, Deus aparecer ali numa nuvem, numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo à noite, né? Ou seja, Deus estava se mostrando, né? E em comparação com o povo que é hoje, né? Quem é o povo mais rebelde, né? A gente é mencionado ali no Apocalipse como a pior igreja, né? Uhum. A igreja de Laodiceia, Não né? tem nenhum elogio. Não tem né? nenhum elogio, né? Pobre, cega, miserável, nu. Não, muita condição, viu? Uma condição de fato de um miserável mesmo, né? Agora imagine. Agora por quê? Aí teve um irmão que disse assim, não, eles eram mais rebeldes porque eles viram milagres, né? A gente não está vendo milagres, mas a gente crê. A nossa fé é muito mais do que a deles, né? Bom, eu não quis ali questionar, né, para não virar uma discussão, até porque o tempo nosso era curto ali na discussão do tema, né, que a gente estava. Essa também não era o assunto ali, mas foi mencionado. Mas agora imagine, agora a gente vê milagres, pessoas realizando curas e sinais e prodígios e uma coisa e outra, né? Alguém, ainda ontem mesmo na igreja falou, olha, aparece muitos mágicos por aí fazendo truques, né? E as pessoas pensam, né, que é milagres ali feito,
Algo sobrenatural, né? algo sobrenatural, né? Mas ali é truque, não sei o que, tal. Agora imagine, né, alguém aparecendo, né, e realizando esses feitos, esses milagres, né? Rapaz, por isso que aqui diz, né? Se possível, enganaria até os próprios eleitos. Então, se prepare, meus irmãos. Se prepare. Se apegue à palavra de Deus e às suas verdades, né? Porque não vai ser mole não, né? Como diz o ditado. E se assim, né, Gleice? O próprio Cristo, ele fez menção que haveria falsos cristos, e ele indicou como eles iam proceder, falsos profetas, falsos cristos, iam fazer milagres para enganar. Olha, vão aparecer em determinado local, mas não acredite. Ó, Jesus já deixou isso claro, né, como seria. Então, se você não acredita nas palavras de Jesus, aí você vai ter que pesar, colocar na balança. Peraí, é as palavras de Cristo que está nesse livro, né? Que é a palavra de Deus. Ou são as palavras de falsos mensageiros, profetas, de falsos cristos aí? E você terá que tomar uma decisão final de que lado permanecerá, né? Pois é. Qual é que vai ter mais peso, né? São esses milagres aí, que é para o engano, não é para levar a verdade, porque o verdadeiro milagre, ele vai levar a palavra de Deus, né? Ou vai ficar com a palavra pura de Deus. E falando de milagre, eu acho interessante porque as pessoas muitas vezes falam isso, né? Os milagres, né, do passado, poxa, a gente não vimos. Mas olha, se tem um dos milagres, nós temos esse livro hoje em mãos. A pura palavra de Deus. Se antigamente eles tiveram os milagres, mas não tinham a palavra escrita, né? A não ser a lei ali dada por Moisés. Não tem todo um volume como nós temos hoje, né? E as leis ali, né? Mas a gente temos aqui, ó, o milagre, a palavra de Deus, né? Antigo e Novo Testamento, Pentateuco, Toda a história, livro né? dos Salmos, as profecias, os evangelhos, as cartas, os livros proféticos, né? E muito mais, né? Então, assim, é um milagre, né? Tudo que está nesse volume impresso aqui foi escrito, como diz, para o nosso ensino, para nos ensinar. E, entrando no seu comentário, Paulo, ele menciona, no 1 Coríntios capítulo 10, ele diz, olha, aconteceu no passado, ficou registrado para a nossa advertência, para nos advertir. Não sejam idólatras como eles foram, não sejam rebeldes como eles foram, não chegue a murmurar. E quantos, né, estão a murmurar, estão a se rebelar, mas a palavra está aí, já advertiu, né, como a gente deve proceder. Não entrar na rebelião, como foi no passado, mas viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Olha, você sabe onde está aquele verso, né? Que estavam rodeados de tão grande nuvem de testemunha? Hebreus capítulo... Capítulo 11, eu acredito, né? Capítulo 11. Eu acho que é no finalzinho do capítulo, indo já para o capítulo 12. É uma nuvem de testemunhas, né? Exatamente. Mas daí eu quero também ler aqui Hebreus, capítulo 1 e o verso 1, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho, né? Eles não viram, né, Cristo aparecer para eles, né, como apareceram para os discípulos, né? Deus tem falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos últimos dias nos falou pelo Filho. E daí eles foram testemunhas, nós somos testemunhas oculares, né? E daí a gente estamos escrevendo, né, para o vosso ensino, para a vossa repreensão, para a vossa correção, né? Porque a palavra de Deus, ela, é para isso que ela serve, né? Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim, o que você mencionou, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Temos aí uma tão grande nuvem de testemunhas. Os heróis da fé, homens que viveram de toda a palavra de Deus, estão aí, testemunhas, para que possamos correr
na nossa caminhada cristã, perseverarmos até o fim. Última pergunta. Qual será visível a sua vinda? Interessante. Quando ele fala dos enganos, ele adverte que vai aparecer falsos profetas, falsos cristos. Ele também deixa claro como vai ser a vinda dele. Ele diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Algo visível, né? Um relâmpago aí, quando corta o céu. As pessoas percebem, né? Dá para ver, né? Então Jesus diz assim: olha, vai ser algo que as pessoas vão ver. Não vai ser, olha, ele está no interior da casa, como Jesus falou, né? Uhum. Não Olha, acredito. corre ali para ver. Não, vai aparecer Tá no deserto, simultaneamente, vai lá, né? né? Para ele e para você, né? Olha, ele está ali no interior da casa, está ali no deserto, vamos sair lá para vê-lo? Não, você não vai correr para vê-lo. Jesus vai voltar e você vai vê-lo ele voltar, né? Vindo nas nuvens dos céus, né? Agora, interessante aqui, porque assim como um relâmpago, né, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, né, a gente já viu imagens, né, gravações de raios, relâmpagos, tal, ou trovões que, né, até tem títulos de vídeo dizendo assim, ó, o raio, né, fez a noite virar dia, né? Aquele disparo, né, onde realmente à noite ele tem aquele brilho enorme, né, Bem onde lembrado. todas as pessoas que estão ali estão vendo, né, viram. Pode não ouvir o som, né, Mas, ó, mas ele apareceu, né? Agora, também não, eu não vou dizer assim, não, ó, deu um raio aqui e foi vista a todo o céu aqui, né, noturno, dessa minha parte globular aqui, né? Não é que deu um raio aqui que apareceu lá no Japão ou lá nos Estados Unidos, né? Mas a vinda de Cristo, ele vai aparecer a todo o mundo, eu falo o mundo como a terra, como também a todo mundo como pessoas, né? Então, e não é- todo olho, né, vai ver. e todo olho vai ver. Se, independentemente se uma parte é dia e se a outra é noite, ele vai aparecer, né? A luz do sol não vai, né? Como é que eu posso dizer assim, né? Sobrepor a sua glória, né? Querer ofuscar, né? Ofuscar a sua glória, né? O sol ali vai ser como se fosse uma lampadazinha, né? Eu também não sei se nesse momento o sol ainda vai estar tá posto, né? Porque a Bíblia sua também fala que os atividade, céus serão incendiados, né? Abrasados. Os elementos do céu serão incendiados e abrasados, né? Assim, será uma cena terrível para uns e gloriosa, feliz e de júbilo para outras pessoas. Agora, a pergunta é: de que lado você vai querer estar? Se lamentar com os que estarão perdidos ou se regozijar com os salvos? Você comentando aí, eu lembrei, um dos profetas diz assim, né? Que naquele dia da volta do Senhor, até o homem poderoso, tem algumas traduções que dizem assim, até o homem valente vai sentir medo. Então, imagina, né? Vai ser algo que vai assim surpreender de uma maneira positiva os salvos e de uma maneira negativa os perdidos. Não tem como fugir, né? Ele virá, ele mesmo disse, os sinais acontecerem, tem acontecido muitos deles, para confirmar o que Jesus mesmo falou, então podemos esperar que ele voltará, vai vir com muita glória, com poder, com todos os anjos. E tem um estudo, né, Grace? Aproveitando, você que quer saber sobre os anjos, nós temos um estudo aí falando sobre os anjos, que talvez, quem sabe muitos ainda não viram, vai lá no canal, né? E vê lá essa série. Dentro da série que nós apresentamos, tem um estudo sobre os anjos. Imagina, quando nós apresentamos aqui falando sobre os anjos são incontáveis. Todos os anjos vão estar com Cristo. Então, que impressionante, algo que vai encher o nosso coração de alegria. Nós esperamos esse dia chegar. Nós estamos aqui a apresentar essas mensagens para que você, amigo, que nos ouve, se prepare, busque o Senhor todo o coração, confesse seus pecados, entregue-se a Ele, né? Viva para o Senhor
se batize, né, como o próprio Jesus assim ensina. Quem crer e for batizado será salvo. Então se volte para Ele, né, se volte para Cristo, porque tudo que tem acontecido aí é para o nosso despertamento, para que entendamos que o fim dos tempos tem chegado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Pai, pela grande promessa da Tua volta. Como será essa volta em glória, majestade e poder? Hoje nós queremos, juntamente com aqueles que tomaram a decisão, que estão a ouvir, né, esse programa de rádio, que o Senhor abençoe a vida deles, levando eles a um despertar, a procurar o Senhor de todo o coração, e claro que serão encontrados, irão encontrar o Senhor, irão assim ter uma transformação radical nas suas vidas para que vivam para o Senhor e possa assim levar também outros a tomar uma decisão. Que este evangelho do reino, nós aqui estamos a passar essa mensagem, que também aos teus mensageiros que estão a levar esta mensagem para outros, seja uma grande realidade para que muitas pessoas deixem o pecado, tudo aquilo que embaraça de lado e venha correr a corrida, a carreira cristã, e serem assim, ó Deus, preparados dia após dia para esse grande acontecimento que é a tua volta. Te pedimos, ó Pai Celestial, as tuas bênçãos, tanto para nós aqui como para os nossos amigos que têm sempre ouvido esse programa de rádio, a Escola Bíblica, e que também têm acompanhado pelo YouTube, que são inscritos no canal. Bênção a todos. A todos assim, se preparem, né, estejam prontos para se encontrar com o Senhor. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.